E agora a gente te faz um alerta, porque parece que estamos vivendo, né, na era dos golpes. É bençatia, número novo, Pix, mas a atuação de falsos profissionais também é uma forma de golpe. E o pior, além de prejuízo financeiro, podem causar riscos à sua vida e à sua saúde. Hoje eu recebo aqui no estúdio o vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física de Goiás, Luiz Gustavo. Seja muito bem-vindo ao JBC. E a gente começa, Luiz Gustavo, falando justamente sobre um caso que ganhou repercussão, né, bastante repercussão nos últimos dias, que foi o caso da jovem que foi parar na UTI depois de fazer treinos, ser acompanhada em seus treinos, né, por um profissional que não era da educação física, mas atuava como se fosse, né? Como que está o trabalho do CREF aqui em Goiás, aqui em toda a região, com relação à coibição da ação desse tipo de falsos profissionais? Liz, boa tarde a todos. Agradeço aí o convite, a oportunidade de esclarecer esses fatos. Hoje o Conselho atua diariamente para combater esse tipo de situação. Esse ano a gente já recebeu cerca de 180 denúncias, aí de diferentes fatores, né? E um deles, por acaso, é de falso personal atuando na nossa área. E dessas 180 denúncias, a gente já atendeu, se eu não me engano, 150 aproximadamente. Esse caso chamou a atenção porque a cliente ela foi parar na UTI. Só que diariamente a gente leva esse tipo de situação à frente e conduzindo para a delegacia. Às vezes não tem como por falta de contingente policial, mas o CREF tem agido firmemente contra o falso profissional de educação física. É uma coisa que as pessoas que frequentam as academias, né, sempre veem em algum boleto, enfim, alguma informação da academia, o CREF do profissional responsável. Existe alguma forma da população verificar se aquele CREF realmente existe? Porque escrever no papel, a pessoa pode colocar o que quiser, né? Números estão aí para serem combinados, mas existe alguma forma? Por exemplo, eu me matriculei numa academia, o dono da academia, enfim, a academia está me oferecendo ali o CREF de um profissional que seria o profissional responsável ali naquele local. Eu tenho como verificar isso junto ao Conselho? Sim, uma das exigências do CREF para cada academia é que ela se registre no Conselho. Então, é obrigatório que ela deixe o registro dela à mostra na recepção. Você chegou, ele tem que estar na recepção. Se não está, desconfie. Mas eu, como usuária ali, como cliente daquela academia, eu posso pegar aquele número e conferir no CREF? Exato. E aí, com aquele número, você acessando as nossas redes sociais, o site, lá você vai ter o portal para você checar o número da academia e principalmente dos profissionais que vai ter lá numa lista, exposta também na recepção, com todos os profissionais que atuam lá, tanto o da academia quanto um personal que não é vinculado à academia, mas atua ali também. Então, você pega o número dele ou o nome, não precisa ser o número, com o nome do profissional, você joga no nosso sistema e você descobre se ele é registrado no Conselho e, principalmente, se ele pode atuar na área que ele está dizendo que ele atua. Luiz Gustavo, como é que fica a situação, principalmente, que a gente vê que é muito comum, a demanda, né, por esses locais é muito alta, principalmente aqui na capital a gente vê muito isso, que as pessoas estão realmente em busca, né, de praticar atividades físicas, e aí um profissional como esse, geralmente esses ambientes têm à disposição dos clientes um profissional, que seria um professor, e dezenas de estagiários. Como que o CREF fiscaliza essa situação e o que é o ideal? Qual é o cenário ideal e permitido pelo CREF? Sim, a gente não tem uma norma que determine quantos alunos cada profissional deve atender. A gente não tem isso definido. Né? Mas eu falo com relação a ter um professor e a quantidade de estagiários. Ah, sim, de estagiários, aí sim. O estagiário ele deve estar vinculado a uma instituição de ensino e ser contratado por uma academia, por acaso. E aí, nisso, ele vai ter um profissional da casa, né, da academia, responsável por ele. E assim, ele pode atuar ali desde que tenha a supervisão desse profissional lá em campo. Se o profissional estiver em casa, o estagiário não pode estar sozinho. Então, pelo menos um profissional para cada estagiário, isso deve acontecer. Então, a proporção deve ser essa, 1 para 1? A cada o ideal. Um professor, sim. Um estagiário. A norma não diz isso. Né? A norma diz, às vezes, um profissional pode ser responsável por 2 estagiários.
certo? De forma objetiva, mas não é o ideal, porque a academia é muito grande, então espaços, ele vai estar num canto da academia, outro estagiário em outro, e você não está assistindo nenhum dos dois. Mas existe um limite? Por exemplo, eu sou cliente de uma academia e eu vejo que só tem um profissional que fica ali na academia o dia inteiro e tem, sei lá, 20 estagiários, né? E eu não me sinto muito confortável porque eu acho que aquele profissional, aquele único profissional não consegue orientar aqueles 20 estagiários. Existe alguma forma de, tipo, o conselho ir lá e dizer assim, olha, isso aqui, essa quantidade não está atendendo. O conselho faz isso? O conselho, infelizmente, não atua dessa forma, né? Ele vê se tem profissional registrado, habilitado no local. Se tiver um profissional responsável por todo o salão, é o suficiente para as normas que a gente tem hoje. Infelizmente, não é o ideal. As normas que existem hoje que estão vigentes. Basta né? um professor estar lá presente. E quais são as regras, se existem as regras, você explica para a gente, por favor, para um profissional da educação física atuar como personal trainer? Ele só precisa ser um profissional registrado, com toda a sua documentação em dia? Então, o profissional deve se graduar em bacharelado em educação física, porque o nosso curso ele dá tanto o curso de licenciatura quanto bacharelado. Licenciatura só a área escolar e a área não escolar é o bacharel. Então, o bacharel, concluindo, ele faz o pedido de registro, ele aguarda o pedido ser deferido, com diploma, histórico escolar e tudo, e assim que sai a cédula, ele está apto a trabalhar. Sem isso, ele não pode, não é porque formou hoje que ele já pode sair trabalhando como se fosse um profissional registrado. Precisa estar habilitado e é muito importante que as pessoas, antes de contratarem esses profissionais, que a gente sabe que a educação física, ela é um meio que abrange milhões de pessoas. Tem muita gente, inclusive, né, Luiz Gustavo, que pelo fato de treina há muito tempo, ele se autoprescreve suplementos, ele automonta o treino dele como se ele fosse um especialista pelo fato dele treinar há bastante tempo. Não é bem por aí, né? Não, de forma alguma, né? A gente tem muitos casos atendendo as denúncias, inclusive, de falsos profissionais que são atletas de fisiculturismo. Então, porque treina há muito tempo, acha que tem a habilidade de ensinar o outro a treinar. E a gente não pode aceitar esse tipo de situação. Então, não é porque o profissional que está ali, ele tem um corpo legal, né, ele entende um pouquinho do corpo dele, que ele vai saber aplicar para uma idosa, para uma gestante, para uma criança. Então, a gente tem que levar toda a nossa formação dos 4 anos de faculdade em consideração na hora de selecionar um cliente para trabalhar. Da mesma forma, o cliente tem que escolher o mais habilitado para trabalhar com ele. Com certeza, porque a gente está lidando de saúde, né? A educação física, por algumas matérias, não tem a mesma complexidade de um curso de medicina, por exemplo, né? São estudadas matérias muito semelhantes e as pessoas precisam estar atentas. Também não vamos esperar só que tenha boa vontade do outro lado. A gente também precisa ficar nessa posição, né, Luiz Gustavo, de fiscalização o tempo todo. Então, o conselho, ele age mais mediante a denúncias, né? Porque também não tem como fiscalizar todas as academias o tempo todo, né? Sim, o conselho ele age muito incisivamente nas denúncias. Porém, a gente tem um cronograma de rotina em academias que, teoricamente, nunca tivemos problema, mas a gente visita elas pelo menos uma vez por ano. O ideal é este. E, em contrapartida, a gente tem uma obrigação, né, legal de atender essas denúncias num prazo até de 90 dias. Então, o interior, às vezes, fica um pouco prejudicado, porque a gente vai uma vez por ano e aí demora muito para voltar na academia e o pessoal não gosta, a gente também não gosta, porém o nosso efetivo é muito baixo, a gente depende unicamente da verba dos profissionais, a gente não tem verba da União, né, de verba pública propriamente dita. Então, a gente não pode contratar 300 fiscais, assim como a polícia não pode ter 1 milhão de policiais. E com relação a esse caso de Inhumas, como que fica a situação dessa academia, os clientes dessa academia? Essa academia ela foi autuada, ela está respondendo, né, ela tem o prazo para apresentar a defesa. O nosso auto de infração ele foi bem grave, pode gerar consequências terríveis após a conclusão do processo, né? Só que hoje a gente ainda não tem. A academia pode continuar atuando desde que atenda à exigência do conselho. Então, tem que ter um profissional habilitado, presente e cuidando dos clientes ali. O que não dá para acontecer é que a gente chegue para fiscalizar, ou o cliente está lá e, de repente, não tem um profissional habilitado no salão para atender as pessoas. Esse caso específico de Inhumas,
ele teve uma complicação porque, além das infrações no conselho, houve também a lesão corporal. Então, a polícia teve que agir em conjunto por causa dessa lesão corporal. E mesmo que não fosse, o exercício ilegal da profissão, né? É crime, né? Não chega a ser um crime para nós, ela é uma infração, uma contravenção. Mas a polícia deve agir em conjunto com o conselho sempre, porque a gente pode encaminhar para a delegacia o falso profissional. Então, né, essa academia, ela, depois que atender às exigências da fiscalização, ela vai voltar a atender desde que com o profissional habilitado presente. Desde que atenda todas as normas, né? Exatamente. Mas, Gustavo, eu queria agradecer a sua participação. É um tema que está chamando muita atenção, as pessoas estão realmente muito preocupadas e é muito importante a gente ter aqui a fala do Conselho para dar uma segurança para as pessoas. Então, queria agradecer a sua participação e as suas orientações aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Liz, TBC, foi uma honra. Esperamos mais convites. Então, bom trabalho para você. Obrigado, você também.